bom dia! Mais um dia para a gente compartilhar de riquezas eternas. E antes da gente começar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa a sua curtida, aperta o sininho aí e, o mais importante, nos ajude a compartilhar a palavra de Deus na face da terra. Quando você divulga o nosso canal, você está nos ajudando a chegar no maior número de pessoas possível, tá bom? Então, abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 28. Vamos lá. Versículo 9 diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que é isso? O que o Senhor está querendo nos ensinar? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei. Que lei é essa? Não é a lei dos 10 mandamentos. É a palavra de Deus. Então, quando você ouvir falar da lei, está falando da palavra. Então, o que desvia os ouvidos de ouvir a palavra de Deus, os conselhos de Deus, até a sua oração será abominável. Olha o porquê que muitas vezes você ora e não acontece nada. Porque você ora a Deus, mas você trilha outro caminho que não é o de Deus. E quando você trilha o caminho que não é o de Deus, Deus não pode fazer nada. Porque Deus habita num lugar chamado verdade. Porque Ele é a verdade. Tudo que sai dele é a verdade. E se você diz que quer andar com Ele no caminho da verdade, mas trilhando o caminho, outro caminho que não seja essa verdade, não tem como Ele fazer nada para você, tá bom? Então você precisa inclinar os ouvidos para os conselhos de Deus, porque os conselhos de Deus é a verdade para você, tá bom? Versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que é transgressão? Transgressão é todo aquele que transgride a lei, ou seja, você tem consciência do procedimento correto, mas você faz o errado. Quando você faz isso, você está transgredindo o conselho que Deus te deu. Então, quantas e quantas vezes você vive no caminho da desobediência? Deus te dá conselho, você se alimenta da palavra de Deus, mas na hora da prática, o Espírito Santo fala no seu íntimo, faz isso, e você não faz. E aí, essa é a resposta, porque você não prospera. Deus quer que você prospere. O que é prosperidade? A ausência de sentimento de falta. Você já aprendeu sobre isso. Mas por que eu não consigo prosperar, Felipe? Eu medito na palavra, não adianta nada. O primeiro passo é começar a se alimentar dos conselhos de Deus. E o segundo passo é você começar a praticar ele. Então, sem obediência, sem prática da palavra, não tem como meu caminho ser próspero. Tá bom? Vamos lá. Então você precisa o quê? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Você tem falha, você encobre os seus pecados. Você não fala para Deus as suas falhas. Agora, aqueles que as confessa e deixa, ou seja, eu reconheço os meus problemas, eu reconheço o meu BO. Você reconhece o BO e também você agora deixa. Não adianta você reconhecer, eu tenho essa falha aqui e você não deixa. Mas Deus está esperando corações verdadeiros que falam, Pai, eu sou falho, eu tenho muitas falhas. Eu errei nisso. Mas a partir de hoje eu estou deixando isso, eu quero viver o teu conselho. E quando você começa a fazer isso, você começa a desfrutar de Deus. Versículo 14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. O que é temor de Deus? Vamos voltar lá, que a gente já ensinou. Temor de Deus é você reconhecer quem Ele é, e por saber quem Ele é, você anda nos conselhos dele, ou seja, você é obediente. Temor a Deus, temer a Deus, não é você tirar o chapéu na hora que está cultuando. Isso não tem nada a ver com o temor de Deus. Não é você tirar o boné, não é você colocar uma roupa e falar, eu estou temendo ao Senhor. Não.
Temer a Deus não é nada disso. Não é nem ter medo de Deus. Que muita gente acha que Deus é um Deus bravo. Não tem nada a ver com isso. Temer a Deus é ser obediente. Tá? E ele fala aqui, ó. Aqui, ó. Feliz o homem que é constante na obediência, no temor do Senhor. No temor de Deus. Ou seja, você quer ser feliz? Eu quero, você quer? Para ser feliz é só você ser constante na obediência daquilo que Deus te diz. Mas o que endurece o coração, ou seja, o que não é obediente, o que não quer praticar, cairá no mal, não reclama. O conselho de Deus está dado. Pratica quem quer. Vamos lá, versículo 19, que é o que eu mais amo. O que lavra a terra o que lavra sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadio se fartará de pobreza. Quando eu vejo esse versículo aqui, um dia, faz muitos anos, quando eu li esse versículo, o Senhor me mostrou como uma visão, me fez mostrar Salomão. Imagino que Salomão, a Bíblia fala que Deus deu sabedoria para ele, e para ele observar tudo que tinha debaixo do céu, para que ele pudesse observar e tirasse uma sabedoria de cada coisa. E um dia Deus começou a me levar, a me ensinar sobre esse versículo, e eu creio que quando ele me mostrou esse versículo aí, eu fiquei imaginando Salomão olhando para duas pessoas que tinham 2 terrenos iguais. Uma todo dia lá trabalhava na terra. Trabalhava todo dia e ia embora até o final do dia. A outra não, ia pegar os amigos, vamos para tal lugar, vamos para festa, vamos beber, vamos fazer isso, aquilo. E saía para vadiar, para fazer um monte de coisa que tinha nada a ver. E passou o tempo. O que aconteceu? Aquela pessoa que estava trabalhando na terra, depois cresceu as coisas dele, e aí ele colheu e se fartou-se de pão. Se fartou-se de tudo aquilo que ele colheu. Agora, enquanto o outro que ficou correndo atrás de coisas que não edificava, o que aconteceu? O terreno ficou lá, parado, e não deu nada. E quando mais ele precisou, ele não tinha nada. Então, o que Deus está nos ensinando aqui? O que lavra a sua terra se farta de pão. Mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. E agora, trazendo para o lado espiritual, a terra, na palavra de Deus, sempre está assemelhando ao coração. Então, o que trabalha na terra do coração vai se fartar de pão. Que pão que é esse? O pão da vida. Trabalha na terra do seu coração, orando em outras línguas, meditando na palavra, jejuando. Faz isso. Começa a viver as chaves espirituais, começa a exercitar as práticas espirituais. Separa um período do seu dia, 1 hora, 2 horas, para você trabalhar na terra do seu coração. E o que lavra a sua terra virá se fartar-se de pão. Se você trabalhar na terra do seu coração, você vai ficar cheio de vida de Deus. Pão significa vida de Deus. Jesus é vida, Ele é o pão da vida. Mas o que se ajunta a vadios, ou seja, fica buscando coisas que não se edificam, fica se alimentando daquilo que não é pão, o que acontece? Se fartará do quê? De pobreza. Quando vem a adversidade, você não sabe lidar. Então, isso aqui é um conselho tanto para o mundo natural quanto para o espiritual. Tá bom? Vamos lá agora, versículo 24. O que rouba a seu pai e a sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. Rapidinho, você faz isso, meu amado? Você faz isso, minha amada? Você está roubando seu pai e sua mãe? Se você faz isso, deixa eu te dar um conselho aqui, deixa eu mostrar quem que é você. Você é companheiro do destruidor. Sabe quem que é o destruidor? A única pessoa que destrói se chama Lúcifer, é o diabo. A palavra diabo significa aquele que divide. A Bíblia fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é o destruidor. E se você rouba seu pai e sua mãe e você não se incomoda com isso, seja em qualquer área da vida deles, se você lesa os seus pais e você não se importa com isso,
você é amigo do destruidor. Tá bom? Observa os seus caminhos, meu filho, minha filha, e você vai andar bem. Vamos lá para o 25. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O cobiçoso levanta contendas, mas a segunda parte é o que eu quero que você veja. Mas o que confia no Senhor prosperará. Você quer prosperar? Confia no Senhor. E a minha pergunta é, você confia? Você confia mesmo? E quando você fala para o Senhor, Pai, eu entrego meu caminho a Ti. Cuida disso para mim. Traz um marido para mim. Tá entregue, Pai. Eu queria casar, eu queria uma esposa, eu queria um marido, eu queria um emprego. Faz isso para mim, eu queria um carro, eu queria um terreno, eu queria ser cheio da Tua vida. Eu queria ter paz. Quando você fala algo com Deus, você confia nele? Ou você fala com Deus e depois você tenta fazer do seu jeito? Quando você faz isso, você não confia em Deus, filho. Você não confia em Deus, filha. Eu preciso te dizer isso. Mas o que confia no Senhor prosperará. Ou seja, quem confia em Deus jamais terá algum sentimento de falta. Deus abençoe você. Fique com Deus e até o próximo vídeo.